O terço é sua conexão com o divino, mas o Papa Leão XIV avisa: um pequeno erro pode estar bloqueando suas bênçãos. Se você soubesse que existe uma maneira simples de trazer paz à sua família, cura à sua alma e força ao seu espírito, você a aceitaria? Para aqueles de nós que passamos a vida em oração, especialmente com o rosário, pode ser desanimador sentir que nossas palavras perderam seu poder. Você tem sido fiel? Suas mãos conhecem as contas de cor. Mas os fardos permanecem. As lutas continuam. Mas e se o problema não for sua devoção? E se for a maneira como você foi ensinado a rezar? Durante seus anos guiando os fiéis, o Papa Leão I, 14º, compartilhou uma poderosa reflexão. A grande maioria dos católicos está, sem saber, diminuindo o poder do rosário pela forma como o reza. Sim, verdadeiramente. E isso não é apenas um pensamento passageiro. É um aviso gentil e, mais importante, um convite. Um convite para redescobrir o rosário como ele foi destinado a ser rezado. Com profundidade, com intenção e com a graça transformadora que espera do outro lado. Fique comigo. O que você está prestes a aprender pode mudar não apenas como você reza, mas o que acontece por causa de sua oração. Antes de começar, deixe um nos comentários. Se você ama rezar o terço, e se inscreva para mais conteúdo abençoado. O Papa Leão I, 14º, com sua profunda sensibilidade aos desafios espirituais dos fiéis, frequentemente falava do rosário não apenas como uma devoção, mas como uma arma poderosa em nossas mãos. Ele enfatizou que seu verdadeiro poder só é liberado quando rezado com intenção e profundidade. Imagine um soldado equipado com a arma mais avançada, mas sem saber como usá-la corretamente. Isso é exatamente o que acontece quando recitamos o rosário sem nos envolvermos com seus mistérios, com o coração plenamente engajado. A urgência dessa percepção reside no fato de que a distinção entre uma oração eficaz e ineficaz não é apenas acadêmica. Ela marca a linha entre a transformação genuína e a repetição rotineira, entre a comunhão com o céu e palavras vazias. Hoje, quero compartilhar com vocês as verdades essenciais, reveladas por líderes espirituais como o Papa Leão I, 14º, sobre o poder do rosário quando rezado como foi intencionado. Essas percepções permanecem amplamente desconhecidas por muitos católicos, mas têm o potencial de liberar graças profundas em sua vida. Antes de prosseguirmos, se você acredita no poder transformador do rosário e deseja descobrir seu significado mais profundo, escreva a Maria nos comentários abaixo. Esse simples gesto de fé prepara seu espírito para o que vem a seguir. Permita-me guiá-lo por uma jornada ao coração do rosário. Suas raízes históricas, sua profundidade espiritual e sua incomparável potência na guerra espiritual. A passagem do rosário pela história católica é nada menos que notável. Quando São Domingos o recebeu de Nossa Senhora no século XIII, não era apenas uma devoção adicional. Era uma arma espiritual criada para proteção contra as forças que ameaçavam a Igreja. Ao longo das gerações, essa oração tem sido um refúgio e defesa para inúmeras almas em meio a provações pessoais e coletivas, o que dá ao rosário tamanha força singular. Não são apenas as palavras das orações, mas a forma como elas nos imergem nos mistérios da vida de Cristo através do coração de sua mãe. Cada conta é um passo na história sagrada. Cada oração, quando oferecida com amor e entendimento, torna-se um canal de graça divina. Curtiu o vídeo? Dê um like, comente fé e não perca o final com uma surpresa especial para você. Nossa Senhora prometeu bênçãos extraordinárias àqueles que recitam o rosário fielmente. De Fátima a Lourdes, de Akita a Quiberro, suas mensagens
foram consistentes. O rosário é essencial. Em Fátima, ela se apresentou como a Senhora do Rosário e assegurou àqueles que o rezam com devoção que receberiam paz, harmonia familiar e proteção espiritual. Mas aqui está a profunda verdade enfatizada nos ensinamentos do Papa Leão I, 14º. Essas promessas não são garantidas por uma recitação mecânica, elas dependem do espírito com que rezamos. Ele frequentemente lembrava aos fiéis que o rosário não deve ser uma rotina sem vida. É uma corrente sagrada de oração que restringe o mal, uma linha de vida espiritual em tempos difíceis. No entanto, como qualquer instrumento, ele deve ser usado corretamente. O erro mais comum que muitos de nós cometemos, incluindo eu mesmo, é tratar o rosário como uma lista de tarefas. Rezar sem envolver verdadeiramente nossos corações retira seu poder. Somente quando unimos nossos corações aos nossos lábios, contemplando os mistérios e oferecendo cada oração com amor e fé, o rosário se torna a arma formidável que foi destinado a ser. Um certo pastor santo uma vez compartilhou que a essência de rezar o rosário não está em quantos rezamos, mas em como rezamos, mesmo que seja apenas um. Ele frequentemente lançava um desafio gentil àqueles sob seus cuidados. Você quer que suas orações toquem o céu? Então, que venham do coração, não apenas dos lábios. Ele comparava a recitação mecânica a oferecer flores murchas a Nossa Senhora, em vez de flores frescas e fragrantes. Você traria um buquê murcho para sua própria mãe? Então, por que fazer isso para a Mãe de Deus? Esse modo mecânico de oração toma conta tão facilmente. Começamos com intenções sinceras, apenas para encontrar nossos pensamentos vagando para planos de jantar, conflitos no trabalho ou contas pendentes. Antes que percebamos, completamos o rosário sem realmente rezar. Nossos lábios se moveram, mas nossos corações ficaram para trás. Em uma homilia do Papa Leão I, 14º, que permanece comigo, ele falou sobre o ruído espiritual que surge quando o coração está desconectado das palavras da oração. É como tentar fazer uma ligação telefônica com um sinal ruim. A mensagem se torna fragmentada. Mas o que acontece quando corrigimos essa desconexão e começamos a rezar com nossos corações plenamente engajados? Uma mulher, uma vez, descreveu a mudança em sua própria vida. Antes de adotar esse método mais profundo de oração, o rosário era simplesmente uma obrigação diária, cumprida com dever, mas sem vitalidade. Após integrar a abordagem que aprendeu com seu guia espiritual, cada rosário tornou-se um encontro íntimo com Maria e Jesus. Seus desafios não desapareceram, mas ela descobriu uma nova força e clareza interior. Isso é apenas o começo do que se desdobra quando rezamos o rosário com o coração. A mudança não para em uma conexão mais profunda durante a oração. Ela se irradia para todas as áreas da vida, espiritualmente e praticamente. Quer transformar sua vida espiritual? Comente Amém. Inscreva-se e assista até o fim para uma revelação incrível. Isso nos leva a refletir sobre alguns dos erros mais frequentes que os católicos cometem com o rosário. Na base de toda oração frutífera está a verdade central. Não é o número de orações, mas a profundidade do coração nelas que carrega poder. Com esse princípio fundamental em mente, podemos começar a identificar as armadilhas específicas que impedem muitos de acessar a graça completa do rosário. Esses tropeços são tão comuns que mesmo aqueles com uma forte vida devocional podem, sem saber, limitar os frutos de seus esforços. O primeiro grande obstáculo é a distração. No mundo atual, saturado de ruídos e informações, manter o foco durante a oração tornou-se mais difícil do que nunca. Frequentemente,
Pegamos o rosário enquanto estamos mentalmente presos a preocupações, agendas e telas. Alguns tentam rezar enquanto assistem TV ou navegam em seus telefones, fragmentando sua atenção. A orientação é clara. Quando você reza, todo o seu ser, mente, coração e alma deve estar direcionado para cima. Muitos encontraram benefício em fechar os olhos ou fixar o olhar em uma imagem sagrada enquanto rezam, uma forma física de reunir e focar todas as faculdades. Outro erro prevalente é a pressa. Caímos na armadilha de passar rapidamente pelas Ave-Marias e Pais Nossos, como se estivéssemos marcando uma tarefa concluída. Há uma tristeza no que alguns chamaram de rosário ofegante, orações ditas tão rapidamente que as palavras se confundem, sem tempo para que seu significado penetre no coração. Melhor rezar um rosário com cuidado do que 50 em pressa. Que cada palavra seja uma oferta, cada conta uma pausa com o céu. Cada Ave Maria parece uma gentil batida na porta de Maria, ou mais, como um toque apressado enquanto passamos correndo. Quando nos movemos rápido demais, perdemos a profundidade de cada oração e, silenciosamente, enviamos ao nosso próprio coração a mensagem de que estamos apenas cumprindo um dever, em vez de entrar em um intercâmbio sagrado com o céu. Outro erro comum, talvez o mais significativo, é negligenciar a meditação nos mistérios. O rosário não é apenas uma série de palavras repetidas, mas uma peregrinação contemplativa pela vida de Cristo e de sua mãe. Cada mistério abre um portal para a história da salvação, um reino espiritual ao qual somos convidados a entrar e explorar. Houve uma observação profunda, compartilhada durante uma conversa pastoral tranquila pelo Papa Leão I, 14º. Ele observou que rezar o rosário sem se envolver com os mistérios é como parar na casa de um amigo querido, mas nunca entrar para sentar e conversar. Você apenas deixa um bilhete na porta e vai embora. Segundo ele, os mistérios formam a alma do rosário. Sem eles, ele se torna como um corpo privado de seu espírito. Essas reflexões sagradas são destinadas a moldar não apenas nosso entendimento, mas também nossos corações. Meditar na Anunciação deve despertar em nós a suave rendição de Maria. Contemplar a crucificação deve nos atrair para as profundezas da dor redentora de Cristo. Sem essa qualidade meditativa, o rosário torna-se uma promessa nunca plenamente realizada. Outro tropeço é rezar sem intenções claras. Muitas vezes, os católicos recitam o rosário por hábito, sem direcioná-lo a nenhuma necessidade específica, mas a oração intencional carrega peso. O Papa Leão I, 14º, uma vez orientou seu rebanho a trazer petições focadas e concretas ao rosário, comparando-o a um remédio que deve ser direcionado para curar eficazmente. Ele aconselhava formar intenções deliberadamente, até mesmo dizê-las em voz alta quando possível, para dirigir a força espiritual da oração com clareza. O que acontece quando negligenciamos esses aspectos? O rosário, embora nunca desperdiçado, torna-se menos potente. Deus, em sua misericórdia, ainda nos ouve, mas o efeito é como um remédio diluído. Menos cura, menos crescimento, menos graças. Se o terço faz parte da sua vida, deixe um like, comente 2 e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Houve um tempo em que um confessor encontrou uma mulher que recitava muitos rosários por dia, mas sua vida espiritual produzia poucos frutos. Gentilmente, ele lhe disse que suas orações vinham apenas de seus lábios, não de seu coração. Ele a encorajou a desacelerar, a rezar um único rosário com cuidado e contemplação. Semanas depois, ela retornou, radiante, profundamente mudada. Um rosário bem rezado, disse ela, fez mais por sua alma do que anos de repetição.
Antes de nos aprofundarmos no método adequado de rezar o rosário com esse espírito de profundidade e atenção, há algo especial para compartilhar. Para qualquer pessoa que busca enriquecer sua caminhada espiritual e integrar essa orientação na vida diária, criamos um recurso valioso. Este e-book oferece orações profundas, insights extraídos de ensinamentos tradicionais e ferramentas práticas para o crescimento espiritual. Este guia expande muitos dos princípios que estamos discutindo hoje e oferece insights adicionais extraídos do legado espiritual do Papa Leão I, 14º. Você encontrará o link para este recurso fixado na seção de comentários abaixo. Agora, vamos descobrir o método adequado de rezar o rosário, ensinado por este reverenciado pastor, uma abordagem que transforma essa devoção de uma prática religiosa rotineira em um poderoso encontro espiritual. O que exatamente ele enfatizou sobre a maneira correta de rezar o rosário? Seu método não era complicado, mas era profundo em sua simplicidade e transformador em sua aplicação. Permita-me compartilhar com você os 5 princípios essenciais que ele destacou. Princípios que, quando aplicados, podem revolucionar sua experiência com essa oração sagrada. O primeiro princípio é rezar com o coração, não apenas com os lábios. Isso vai além do que discutimos anteriormente sobre evitar a recitação mecânica. Ele enfatizou que cada oração do rosário deve ser impregnada de amor e devoção. Ele frequentemente expressava a importância de sentir amor por Maria profundamente. Não apenas fale seu afeto, experimente-o dentro de você enquanto se dirige a ela. Como realizamos isso na prática? Uma sugestão era começar cada rosário com um ato simples, mas sincero, de amor. Maria, eu te amo como minha mãe. Ajude-me a rezar com meu coração. Então, ao recitar cada Ave Maria, imagine que está falando diretamente com Maria, diante de você, em toda a sua beleza e graça. Isso não é mera imaginação, é um reconhecimento da realidade espiritual de que Maria está verdadeiramente presente conosco quando rezamos. Outra sugestão prática era, ocasionalmente, desacelerar durante o rosário para expressar sentimentos pessoais a Maria. Mãe, preciso de sua ajuda com esta situação. Obrigado por sua presença em minha vida. Essas expressões espontâneas transformam o rosário de uma recitação em uma conversa. O segundo princípio é a meditação profunda em cada mistério. Sua abordagem aos mistérios era notavelmente vívida e pessoal. Ele não apenas pensava nos eventos da história da salvação, ele entrava espiritualmente neles. Ele encorajava os fiéis a usar sua faculdade dada por Deus de imaginação santa para se colocar dentro de cada cena. Quando você contempla a Anunciação, esteja lá na sala com Maria, ouça a saudação do anjo, sinta a surpresa de Maria e sua aceitação humilde. Deixe seu fiat tornar-se o seu próprio. Da mesma forma, para cada mistério, somos chamados a estar presentes, não como observadores distantes, mas como participantes no drama da salvação que se desenrola. Ele recomendava passar um breve momento antes de cada década para visualizar o mistério, talvez lendo uma breve passagem bíblica relacionada a ele. Então, à medida que a década se desenrola, ele aconselhava retornar a aspectos do mistério com cada Ave Maria, permitindo que diferentes detalhes toquem seu coração. O terceiro princípio envolve o ritmo adequado e uma abordagem respeitosa à recitação. Ele enfatizou que o rosário deve ser rezado em um ritmo medido e digno que permita às palavras respirarem e seu significado penetrar em nossos corações. Ele comparava apressar as orações a interromper rudemente alguém durante uma conversa importante. Reze como se estivesse na sala do trono do céu, ele dizia, porque, na verdade,
você está. Isso significa adotar uma postura de reverência, seja de joelhos, sentado com atenção ou em pé, e pronunciar cada palavra com clareza e respeito. Quando possível, ele recomendava rezar em um lugar tranquilo, livre de distrações desnecessárias. Talvez diante de uma imagem sagrada ou vela acesa que ajude a focar a atenção no sagrado. Não saia antes do final. Tem uma mensagem poderosa esperando você. Inscreva-se e comente: quero saber mais. O quarto princípio aborda a preparação espiritual antes de começar o rosário. O Papa Leão I, 14º, ensinou que não devemos mergulhar na oração sem preparar nossos corações e mentes. Assim como podemos tomar um momento para nos compormos antes de uma reunião importante, devemos nos preparar para encontrar o divino. A preparação sugerida era simples, mas profundamente significativa. Um momento de silêncio para reconhecer a presença de Deus, um ato de contrição para purificar o coração e uma oração ao Espírito Santo por orientação. O Espírito Santo é o verdadeiro mestre da oração. Um guia espiritual, reverenciado uma vez, compartilhou, refletindo, a sabedoria pastoral profunda, também vista no encorajamento do Papa Leão I, 14º, para convidar o Espírito ao nosso ser mais íntimo. Essa preparação não precisa ser longa. Mesmo 30 segundos de intenção focada podem elevar toda a experiência do rosário. É como afinar um instrumento antes de tocar, alinhando o coração com a harmonia do céu. O quinto princípio destaca a intenção e a oferta. A prática envolve dedicar cada rosário a uma causa específica, necessidades pessoais, a salvação de entes queridos, as almas no purgatório, a conversão de pecadores ou a paz mundial. Deve-se declarar claramente essas intenções no início e recordá-las suavemente durante a oração. Seu rosário torna-se um buquê espiritual, ele explicava. Cada oração é uma flor, e a intenção direciona esse buquê ao seu destinatário e propósito espiritual. Há outro elemento essencial: confiança inabalável na intercessão de Maria. A dúvida, ele advertia, é o maior obstáculo à frutificação do rosário. Deve-se rezar com a certeza de que Maria não apenas escuta, mas responde com a urgência terna de uma mãe. Para transmitir a beleza de um rosário bem rezado, ele frequentemente usava uma metáfora poderosa: um jardim radiante de rosas oferecido a Nossa Senhora. Cada Ave Maria é como plantar uma rosa nesse jardim espiritual. Quando rezada sem cuidado, as rosas são murchas ou incompletas, mas quando oferecidas com amor e devoção, as rosas são vibrantes e completas. Você não gostaria de oferecer o jardim mais belo possível à sua Mãe Celestial? Ele perguntava. Essa imagem nos ensina que a qualidade de nossa oração supera a quantidade. Aqui está um exercício simples para incorporar esses 5 princípios em seu próximo rosário. Antes de começar, faça 3 respirações profundas para se centrar. Segure suas contas e reze silenciosamente. Espírito Santo, ensine-me a rezar. Maria, minha mãe, ofereço essas orações para declare sua intenção. Ajude-me a rezar com todo o meu coração. Então, por apenas uma década, pratique todos os 5 princípios: oração sincera, meditação no mistério, ritmo constante, preparação espiritual e intenção clara. Mesmo que sustentado por apenas uma década, tal oração produz muito mais frutos do que correr por um rosário inteiro. Com o tempo, com dedicação, essa profundidade de oração pode se estender a mais décadas e, eventualmente, a todo o rosário. A transformação na oração não é sobre alcançar a perfeição, mas sobre mover-se na direção certa. Cada pequena melhoria abre novos canais para a graça. Uma percepção pastoral compartilhada pelo Papa Leão I, 14º, permanece especialmente relevante aqui. Avançar na fé, passo a passo,
é melhor do que permanecer estagnado por medo de falhar. Quando começamos a rezar o rosário nesse espírito, seu poder e promessas se desdobram em nossas vidas com força renovada. O rosário transforma-se de uma tradição piedosa em um canal vivo de graça e intervenção milagrosa. Permita-me compartilhar 2 testemunhos históricos extraordinários que demonstram o poder do rosário quando rezado com a devida devoção. O primeiro testemunho vem da Segunda Guerra Mundial, um capítulo sombrio na história humana, quando a violência e o desespero pareciam governar o mundo. Durante as ferozes batalhas em Monte Cassino, na Itália, um grupo de soldados teve a bênção de receber orientação antes de ser enviado para a linha de frente. Essa figura santa lhes deu instruções específicas sobre como rezar o rosário diariamente, enfatizando todos os princípios que discutimos. Quando o soldado Joseph Barulli mais tarde relatou sua experiência, ele lembrou que o padre lhes disse que, se rezassem o rosário como ensinado, ele se tornaria seu escudo. Tomando essas palavras a sério, eles formaram um grupo de oração dentro de sua unidade. Todas as noites, não importava o quão exaustos estivessem, eles se reuniam para rezar o rosário seguindo seu método. O que aconteceu a seguir desafia a explicação natural. Durante um dos bombardeios mais intensos da campanha, sua posição sofreu um impacto direto. O bunker, onde esses homens haviam estado rezando momentos antes, foi completamente destruído. Por todos os cálculos militares, nenhum deles deveria ter sobrevivido. No entanto, todos os membros do grupo de oração emergiram ilesos dos escombros. Ainda mais notável foi o que descobriram em meio à destruição. O simples rosário de corda, que havia sido abençoado para seu líder, foi encontrado intacto, sem uma conta danificada, no topo das ruínas. O oficial comandante, anteriormente cético em relação à religião, ficou tão comovido por esse milagre que mais tarde ingressou em um mosteiro após a guerra. Joseph concluiu seu testemunho com estas palavras. Eles aprenderam que o rosário não era apenas uma prática devocional. Era, como lhes havia sido dito, verdadeiramente um escudo. Mas sua proteção não era automática. Ela fluía da relação que haviam construído com Nossa Senhora através da oração, com corações plenamente presentes, meditando em cada mistério e com total confiança na intercessão de Maria. O segundo testemunho refere-se a um dos milagres mais documentados dos tempos modernos, conhecido como o Milagre de Hiroshima. Em 6 de agosto de 1945, quando a bomba atômica devastou a cidade japonesa, uma pequena comunidade de 8 padres jesuítas vivia em uma casa paroquial a menos de 1 quilômetro do epicentro da explosão. Por todos os entendimentos científicos, eles deveriam ter sido mortos instantaneamente pela explosão ou sucumbido ao envenenamento por radiação pouco depois. No entanto, esses 8 homens sobreviveram sem qualquer doença por radiação ou efeitos nocivos. Eles foram examinados várias vezes por cientistas e profissionais médicos que ficaram perplexos com sua condição. Enquanto os edifícios ao seu redor foram destruídos, sua modesta casa permaneceu de pé. Qual era o seu segredo? O padre Hubert Schiffer, um dos sobreviventes, testemunhou que sua comunidade havia sido profundamente influenciada pela mensagem de Fátima e pelos ensinamentos sobre o rosário transmitidos por aqueles próximos ao Papa Leão I e XIV. Eles haviam se comprometido a rezar o rosário diariamente, de acordo com um método específico que enfatizava a devoção sincera e a meditação nos mistérios. Acreditávamos que Nossa Senhora nos protegeu, afirmou o padre Schiffer.
não porque éramos mais merecedores do que as milhares de pessoas que pereceram, mas para testemunhar o poder de seu rosário quando rezado com fé completa e de acordo com a tradição dos santos. Cientistas estudaram esses padres por décadas, nunca encontrando uma explicação natural satisfatória para sua sobrevivência. Os próprios padres nunca vacilaram em sua convicção de que o rosário, rezado corretamente, havia criado um escudo sobrenatural ao seu redor durante o primeiro encontro da humanidade com a devastação nuclear. Esses testemunhos dramáticos de proteção física representam apenas uma dimensão do poder do rosário. Outro aspecto reside em sua eficácia na guerra espiritual. Aqueles que enfrentaram a escuridão em primeira mão confiaram no rosário como sua arma principal. Em várias ocasiões, visitantes de um mosteiro relataram ter visto uma figura solitária caminhando pelos corredores no meio da noite, rosário na mão, aparentemente imersa em uma luta espiritual feroz. Quando questionados sobre essas cenas inquietantes, a resposta era simples, mas impactante. Os demônios tentaram infiltrar o mosteiro esta noite, o rosário os repeliu. Foi explicado que o poder do rosário contra o mal reside em sua capacidade de trazer à tona os mistérios da vida de Cristo. O inimigo não suporta ser lembrado da derrota decisiva que sofreu nas mãos de Cristo e de sua mãe. O rosário, quando meditado com profundidade, renova o triunfo espiritual. Essa compreensão também foi ecoada por uma voz pastoralmente experiente, que uma vez observou que cada mistério, quando verdadeiramente assumido, forma um escudo ao redor daquele que reza. Assim, meditar nos mistérios não é uma sugestão, mas uma necessidade. Cada um se torna um bastião de defesa espiritual para a alma sincera. Mas o que explica a profunda eficácia desse método de rezar o rosário? A resposta está em reconhecer a natureza das dinâmicas espirituais. A oração, quando abordada corretamente, torna-se uma ponte entre o céu e a terra, entre a graça divina e a receptividade humana. No entanto, essa ponte é sensível à nossa disposição interior. Quando abordamos o rosário de forma distraída ou apressada, impedimos o fluxo da graça, como se estivéssemos bloqueando um canal destinado à água. A generosidade de Deus é constante, mas nossa capacidade de receber depende de como preparamos e apresentamos nossos corações. Por outro lado, quando o rosário é rezado com intenção, reverência, reflexão profunda e abertura à transformação, o canal espiritual se alarga. A graça então flui livremente, não porque Deus muda, mas porque removemos os obstáculos internos que limitavam nossa recepção. Essa perspectiva incentiva uma indagação profunda e pessoal. Quais mudanças poderiam ocorrer em sua vida se você se comprometesse a rezar um rosário por dia com a atenção e o cuidado que tal oração merece? Considere a renovação lenta e constante que poderia se desdobrar, não por meio de soluções rápidas ou picos emocionais, mas através dos ritmos duradouros da graça divina. Batalhas, há muito consideradas impossíveis de vencer, podem começar a mudar. Questões complicadas podem se desenrolar silenciosamente. A paz que você tem buscado pode finalmente encontrar um lar em seu coração. Mais importante ainda, sua conexão com Maria e, por meio dela, com Jesus, cresceria em algo vibrante e transformador. O rosário, quando rezado como foi destinado, abre portas espirituais que podem estar fechadas há anos. Caminhamos juntos por uma poderosa reflexão sobre o potencial do rosário, desde as armadilhas da recitação superficial até o convite à imersão espiritual genuína. Vamos destacar brevemente esse contraste. Um rosário rezado sem coração é uma corrente de palavras que pode cumprir nossos deveres, mas não consegue atrair
a plenitude da graça. É como a chuva caindo em terreno seco e endurecido, incapaz de penetrar e nutrir o que está abaixo. O rosário, quando rezado com engajamento sincero, contemplação dos mistérios, ritmo atento, prontidão espiritual e intenção clara, torna-se um canal potente de graça, proteção e transformação pessoal. Ele transcende o reino da devoção rotineira e torna-se uma comunhão viva com Maria e, por meio dela, com Cristo. Como a chuva que encharca um solo fértil, suas bênçãos alcançam profundamente, nutrindo uma rica colheita espiritual. Enquanto essa reflexão chega ao fim, você se encontra em uma junção espiritual decisiva. 2 caminhos estão diante de você. Um é o caminho bem trilhado da oração habitual. Talvez percorrido por anos, familiar e confortável, mas limitado em seu alcance. O outro caminho, iluminado pelos insights de um pastor espiritual, como o Papa Leão I, 14º, exige mais de seu coração e consciência, mas oferece retornos espirituais imensuráveis. A decisão está com você. Você continuará na rota familiar ou aceitará o convite para descobrir a profundidade oculta do rosário? Envisiona seu cenário espiritual daqui a 1 ano, moldado por um compromisso de rezar o rosário com intencionalidade renovada. Imagine o efeito cumulativo de 365 rosários oferecidos com profundidade e devoção, impactando sua vida, família e tudo ao seu redor. Pense no escudo de proteção espiritual formado, no aprofundamento de seu vínculo com Maria e no fortalecimento de sua união com Cristo. Essa transformação não exige habilidades excepcionais ou teologia avançada, mas uma escolha simples de rezar de forma diferente, com maior atenção e amor. Como uma vez compartilhado na sabedoria pastoral do Papa Leão I, 14º, o rosário é simples o suficiente para uma criança, mas profundo o suficiente para santificar um santo. Eu o convido a aceitar o desafio de 21 dias. Pelas próximas 3 semanas, comprometa-se a rezar um rosário por dia, mas com a profundidade que exploramos aqui. Por que 21 dias? Porque mentores espirituais há muito observaram que esse período é suficiente para formar um novo hábito, aqui, um encontro renovado com essa oração sagrada. O objetivo não é aumentar o número de orações, mas elevar a qualidade das que você já oferece. Mesmo que você atualmente reze muitos rosários por dia, considere investir esses 21 dias na qualidade em vez da quantidade. Um rosário rezado com o coração pleno carrega mais peso espiritual do que muitos oferecidos sem verdadeira presença. Se você se sentir atraído por esse caminho e quiser explorar o que pode se desdobrar quando você se engajar no rosário dessa maneira, compartilhe nos comentários. Eu aceito o desafio. Seu passo público reforçará sua determinação e inspirará outros a se juntarem a essa jornada. Isso não é apenas sobre refinar um hábito devocional, é sobre abrir-se ao fluxo completo da graça que o céu deseja derramar através da intercessão de Maria. Quando rezado com verdadeira devoção, o rosário faz mais do que honrar Maria. Ele abre a alma à transformação divina. Considere estes pensamentos finais, uma vez compartilhados em conselho espiritual. O rosário, verdadeiramente rezado, não apenas altera realidades externas, ele remodela almas. E almas, transfiguradas pela graça, estão prontas para enfrentar qualquer provação com fé, esperança e amor. Que seu caminho, com o rosário, o aproxime cada vez mais de sua promessa divina. Que cada conta o leve mais perto do céu, cada mistério ofereça um vislumbre do amor eterno e cada oração floresça como uma rosa no jardim que você prepara para a Rainha do Céu. A força oculta do rosário aguarda seu abraço. Agora é a hora de começar. E se eu lhe dissesse que o rosário pendurado em sua parede
agora pode ser a fonte da tensão inexplicável em sua casa? Isso não é superstição ou alarmismo. Uma figura espiritual, uma vez, compartilhou insights sobre realidades que a maioria de nós não pode ver. Na semana passada, uma mulher me escreveu descrevendo como sua família estava desmoronando. Discussões constantes, problemas financeiros, até mesmo problemas de saúde que os médicos não conseguiam explicar. Após assistir a um de nossos vídeos, ela examinou o rosário antigo pendurado em seu quarto, um preto que ela havia comprado em uma venda de espólio. Em poucos dias após removê-lo, a atmosfera em sua casa transformou-se completamente. Rosários específicos, especialmente em 3 cores distintas, podem se tornar canais para influências espirituais prejudiciais, em vez de servirem como escudos de graça. O que é impressionante é que esses são, frequentemente, os rosários mais belos e únicos que nos atraem em lojas ou online. Hoje, vou revelar quais cores foram destacadas, explicar por que essas contas de oração, aparentemente inofensivas, podem estar afetando sua casa e apresentar 6 sinais de alerta de que um rosário pode carregar um comprometimento espiritual. O terceiro tipo que mencionarei é especialmente preocupante e encontrou seu caminho em muitos lares católicos sem levantar alarme. Você está pronto para descobrir o que pode estar escondido à vista de todos dentro de seu próprio espaço de oração? Porque uma vez que você entender esse ensinamento, nunca mais verá os rosários da mesma maneira. Se você ressoar com esse insight espiritual, comente abaixo com as palavras: discerna meu caminho, ó Senhor. Suas palavras podem alcançar alguém cuja casa está sendo afetada sem que eles saibam. Vamos agora dar uma olhada mais profunda na força espiritual genuína do rosário e por que esse mesmo poder convida à distorção. O rosário é muito mais do que uma corrente de contas. É uma arma potente de graça. Quando rezado com fé genuína, ele se torna uma corrente que nos liga diretamente à Virgem Maria e, por meio dela, ao próprio Cristo. Desde sua revelação a São Domingos no século XIII, ele tem sido creditado com inúmeros milagres, conversões e triunfos espirituais. No entanto, essa mesma potência espiritual o torna um alvo vulnerável para o mau uso. Ao longo das eras, itens sagrados foram sujeitos à corrupção e mau uso. Um dos líderes mais perspicazes de nossa Igreja, Leão I, 14º, falou do inimigo como uma besta acorrentada, impotente, a menos que nos aproximemos demais. Ele aconselhava vigilância em manter o espaço espiritual incontaminado. Entre aqueles com rara percepção espiritual, não era incomum reconhecer quando um objeto estava sobrecarregado com energias ocultas. Alguns padres eram conhecidos por recusar abençoar certos itens, até sugerindo sua destruição. Em um caso marcante, uma mulher de Nápoles se aproximou com o que parecia ser um rosário comum. Antes que ela pudesse dizer uma palavra, o item foi rejeitado com urgência. Uma investigação posterior revelou que o rosário havia sido usado em práticas ocultas e apenas camuflado como um sacramental. Esse tipo de discernimento espiritual nos ensina algo vital. Nem tudo que parece sagrado é verdadeiramente sagrado. No mundo atual, onde objetos religiosos são produzidos em massa e muitas vezes despojados de intenção espiritual, o aviso torna-se ainda mais relevante. Muitos católicos hoje coletam rosários de diferentes cores e designs sem refletir verdadeiramente sobre seu significado espiritual. Mas voltemos à questão em mãos. O que torna certos rosários potencialmente prejudiciais? Há 3 tipos específicos de rosários que foram notados com preocupação por líderes espirituais, particularmente por um cujo discernimento foi afirmado até mesmo durante o papado de Leão I, 14º. Cada um deles
carrega perigos espirituais ocultos que podem não ser evidentes à primeira vista. A primeira categoria a ser abordada com cautela é o rosário totalmente preto. Embora o preto possa representar luto e penitência dentro da tradição católica, ele também foi cooptado por grupos esotéricos para rituais espirituais não ortodoxos. Alguns rosários pretos, especialmente aqueles obtidos de fontes questionáveis, podem ter sido usados em cerimônias contrárias às crenças cristãs. Há um relato poderoso compartilhado por um dos confidentes espirituais dele, envolvendo uma mulher atormentada por pesadelos persistentes e um desespero crescente, apesar de orações frequentes e confissões. Seu sofrimento intensificou-se. Durante uma visita a um local de retiro espiritual, ela foi questionada sobre um item escuro perto de sua cama. Era um rosário preto de uma loja de antiguidades, escolhido por seu crucifixo de prata ornamentado. Ela foi aconselhada a descartá-lo, sendo informada que ele havia sido dedicado de uma maneira completamente desalinhada com a devoção cristã. Notavelmente, uma vez que ela seguiu essa instrução, sua inquietação espiritual desapareceu em poucos dias. A capacidade de perceber tais influências ocultas não era apenas instintiva, refletia um carisma profundo de discernimento, validado por muitos relatos em primeira mão. Essa sensibilidade permitia a detecção de resíduos espirituais presos a objetos, particularmente aqueles com histórico de uso ritual. Mesmo itens que pareciam comuns aos outros podiam carregar efeitos persistentes de uso indevido anterior. A preocupação com os rosários pretos não era sobre a cor em si, mas sobre a razão pela qual certos grupos deliberadamente selecionavam essa tonalidade por sua capacidade de absorver e acumular energias espirituais. Foi explicado que objetos escuros usados em contextos espirituais, prejudiciais, podiam reter e emitir influências negativas muito depois de seu uso original. Essas forças sutis podiam minar a oração, perturbar a paz e causar o que foi descrito como disrupção espiritual. O segundo tipo problemático é o rosário vermelho sangue. Embora o vermelho seja profundamente significativo no simbolismo católico, lembrando o sangue de Cristo e o sacrifício dos mártires, há certos rosários vermelhos vívidos associados a práticas rituais distorcidas que obscurecem o significado sagrado. Ele era capaz de discernir entre rosários vermelhos adequados para a oração e aqueles sobrecarregados por influências espirituais inquietantes. Ele esclareceu que a cor em si não era inerentemente problemática. Ao invés disso, a intenção por trás da criação do objeto e seus usos passados carregavam peso espiritual. Alguns rosários vermelhos foram deliberadamente criados para rituais envolvendo pactos de sangue ou invocações fora da fé cristã. Esses itens, mesmo após serem abençoados, podiam reter efeitos persistentes que perturbavam o espírito da oração. Em sua experiência pastoral, o Papa Leão I, 14º, encontrou inúmeros casos em que indivíduos sofreram inquietação espiritual ligada a rosários vermelhos sangue, obtidos de origens incertas. Um relato particularmente vívido envolveu uma família atormentada por uma turbulência incomum após receber um rosário vermelho antigo como presente. O pai, outrora gentil e composto, começou a lutar com acessos de raiva inexplicáveis. Seu filho adolescente desenvolveu insônia persistente, enquanto a criança mais nova passou a temer certos quartos da casa. Quando buscaram aconselhamento espiritual, foram questionados diretamente sobre a corrente vermelha pendurada em seu quarto de oração. A mãe ficou surpresa. De fato, eles haviam colocado um rosário vermelho decorativo em seu altar doméstico.
Foi explicado que o rosário havia sido usado anteriormente em ritos que misturavam orações católicas com invocações a outras entidades, produzindo um ambiente espiritual confuso que afetava a família. Uma vez que o rosário foi removido e a casa foi abençoada, a paz, segundo relatos, retornou à família e a seus relacionamentos. Uma terceira categoria, cada vez mais preocupante hoje, envolve rosários multicoloridos, feitos de materiais incomuns que imitam amuletos ou talismãs de práticas não cristãs. Estes incluem contas em forma de olhos, crucifixos com símbolos desconhecidos embutidos ou componentes retirados de várias tradições espirituais. Itens que misturam devoção católica genuína com crenças incompatíveis. Em nossa era de ecletismo espiritual e produção em massa, esses rosários híbridos tornaram-se amplamente difundidos, muitas vezes vendidos como símbolos de espiritualidade inclusiva ou oração global. Essa tendência apresenta desafios únicos, porque esses itens podem parecer inofensivos ou até admiráveis para aqueles que desconhecem suas implicações. No entanto, quando ferramentas de oração carregam elementos de sistemas com entendimentos conflitantes do divino, elas introduzem interferência, um ruído espiritual que perturba a comunhão sincera com Deus. Os mercados espirituais de hoje, sejam digitais ou físicos, tornam esses itens híbridos amplamente acessíveis. Muitos incorporam cristais ditos possuir poder energético, símbolos de várias fés ou talismãs como o olho do mal, destinados a desviar a negatividade. Embora promovidos como espiritualmente abertos, esses objetos representam um comprometimento espiritual que enfraquece a verdadeira intimidade com Deus. Uma tendência particularmente preocupante nos tempos modernos é a transformação de rosários em declarações de moda, despojados de seu propósito sagrado. Quando objetos sagrados se tornam principalmente itens estéticos ou modernos, eles correm o risco de perder sua integridade espiritual. Isso não os torna necessariamente espiritualmente perigosos, da mesma forma que objetos usados em práticas contrárias, mas representa um tipo diferente de confusão espiritual que trivializa coisas sagradas. Como você pode identificar rosários potencialmente problemáticos? Um líder espiritual, refletindo sobre suas experiências pastorais, ofereceu vários indicadores. Primeiro, preste atenção à sua origem. Rosários de fontes desconhecidas, especialmente aqueles encontrados em lojas de segunda mão, feiras de pulgas ou presenteados por indivíduos com afiliações espirituais incertas, merecem escrutínio especial. Segundo, observe sua resposta interior ao rezar com eles. Sacramentais autênticos tipicamente trazem paz e foco à oração. Se você experimentar distração, ansiedade ou aridez espiritual incomuns, especificamente ao usar um rosário particular, isso pode ser um sinal de interferência espiritual. Terceiro, tenha cuidado com símbolos, inscrições ou modificações incomuns no design tradicional, particularmente se incorporarem elementos de tradições não cristãs ou símbolos aparentemente arbitrários. Quarto, considere os materiais físicos. Embora os rosários possam ser feitos de várias substâncias, aqueles que incorporam materiais associados a práticas ocultas, certos cristais, ossos ou metais incomuns, devem ser abordados com cautela. Quinto, esteja atento às reações intuitivas. Foi observado pelo Papa Leão I, 14º, que Deus frequentemente fala por meio de impulsos interiores sutis. Se você sentir um desconforto inexplicável sobre um rosário particular, esse desconforto pode valer a pena ser considerado, mesmo que você não possa identificar imediatamente sua causa. Sexto, considere o efeito em sua vida de oração. O verdadeiro propósito de um rosário é facilitar a oração e a meditação nos mistérios da vida de Cristo.
Se um rosário particular parece distrair consistentemente, em vez de focar sua atenção, ou se você se encontrar evitando a oração ao usá-lo, isso pode indicar uma incompatibilidade com seu propósito espiritual pretendido. É importante notar que os avisos sobre esses rosários específicos não foram destinados a criar medo ou superstição. Pelo contrário, eles refletiam um entendimento profundo de que realidades espirituais, embora invisíveis, têm efeitos reais em nossas vidas e orações. A orientação compartilhada pelo Papa Leão XIV convidava os católicos a abordar os sacramentais com reverência informada, em vez de indiferença casual. Ele também enfatizava que nenhum objeto, independentemente de sua história, tem poder maior do que a graça de Deus. Mesmo rosários com histórias preocupantes podem ser devidamente reconsagrados por meio da bênção da Igreja, embora, em alguns casos, ele recomendasse substituí-los completamente como uma questão de prudência espiritual. À medida que avançamos, vamos examinar como esses objetos podem estar afetando o ambiente de sua casa e os relacionamentos familiares de maneiras que você pode não ter conectado à sua presença. A presença de rosários espiritualmente comprometidos em sua casa pode se manifestar de maneiras surpreendentes que muitos não reconhecem. Com profunda percepção espiritual, certos padrões de perturbação espiritual e doméstica foram observados em conexão com esses objetos. O primeiro sinal frequentemente aparece em sua vida de oração. Muitos católicos devotos relatam uma resistência misteriosa à oração. Apesar de sua intenção sincera, um homem da Sicília descreveu isso como tentar nadar contra a corrente sempre que tentava estabelecer uma rotina regular de oração. Após receber aconselhamento espiritual, ele descobriu que um rosário antigo, exibido proeminentemente em sua casa, uma herança de família, com uma combinação incomum de contas pretas e vermelhas, estava criando o que foi descrito como uma espécie de ruído espiritual. Uma vez removido, sua vida de oração fluiu naturalmente novamente. Além das dificuldades de oração, rosários problemáticos podem afetar a atmosfera de sua casa. Tensão inexplicada, discussões recorrentes sobre assuntos triviais e uma sensação persistente de peso são sintomas comuns. O que torna esses sinais particularmente preocupantes é como eles parecem comuns, muitas vezes confundidos, com estresse familiar, normal ou desafios pessoais, em vez de interferência espiritual. Perturbações do sono representam outro efeito frequentemente relatado. Pesadelos, insônia ou sentir-se incomumente exausto ao acordar, especialmente quando esses sintomas afetam vários membros da família simultaneamente, podem indicar influência espiritual. Crianças e animais de estimação, com sua sensibilidade espiritual natural, frequentemente reagem primeiro a essas influências. Mudanças comportamentais, medos inexplicados ou a relutância repentina de uma criança em entrar em certos quartos onde esses objetos estão guardados podem ser indicadores reveladores de que algo no ambiente está criando desconforto espiritual. Um aspecto marcante de suas reflexões é a ênfase em como esses efeitos se acumulam ao longo do tempo. A perturbação espiritual raramente faz uma entrada dramática. Em vez disso, ela se constrói gradualmente, desgastando a paz e a harmonia até que toda a atmosfera da casa pareça inexplicavelmente transformada. Marta, uma paroquiana devota, que mantinha correspondência com um conselheiro espiritual confiável, compartilhou um testemunho comovente. Por quase 2 anos, seu lar, outrora harmonioso, foi marcado por conflitos crescentes e desconexão emocional. Problemas financeiros surgiram sem explicação clara,
e os membros da família sofreram de fadiga crônica e irritabilidade crescente. O que começou como desentendimentos ocasionais espiralou em tensão contínua que prejudicou a unidade de seu lar. Em busca de clareza, ela contatou seu guia espiritual, que fez uma pergunta que a surpreendeu. Ela havia introduzido recentemente algum novo item religioso em casa? Marta lembrou-se de comprar um conjunto de rosários em uma venda de espólio, peças atraentes e de cores incomuns que ela havia colocado pela casa como lembretes de oração. Ela foi aconselhada a removê-los e, em vez disso, obter novos rosários devidamente abençoados e provenientes de um fornecedor religioso confiável. A mudança em sua casa foi marcante. Em semanas, o clima emocional melhorou, os relacionamentos começaram a se reparar e até mesmo sua situação financeira mostrou sinais de recuperação. O aconselhamento espiritual que ela recebeu incluía o entendimento de que objetos comprometidos não criam novos problemas do nada. Em vez disso, eles exacerbam fraquezas existentes e vulnerabilidades ocultas, como a luz do sol através de uma lupa, intensificando falhas humanas normais em padrões arraigados de discórdia. Essa intensificação sutil torna seus efeitos difíceis de rastrear. A turbulência resultante muitas vezes parece uma extensão natural dos estressores da vida, em vez de uma influência externa. Reconhecer esses sinais é essencial para o discernimento adequado. Mas o que você deve fazer se suspeitar que um rosário que você possui pode carregar energia espiritual negativa? Quais passos foram recomendados para restaurar o equilíbrio espiritual em casa? Segundo a sabedoria transmitida pelos ensinamentos pastorais do Papa Leão, 1º, 14º, havia uma abordagem clara e equilibrada para lidar com essas preocupações. Ele instava os fiéis a começar revisando conscientemente todos os objetos religiosos em sua casa, não como um ato de medo, mas de atenção espiritual. Cada rosário deve ser examinado com cuidado, prestando atenção à sua origem, materiais e quaisquer características atípicas que divirjam da tradição. Reflita sobre perguntas como: de onde isso veio? Quem o criou? Qual espírito ou intenção acompanhou sua criação? Se você descobrir rosários dos 3 tipos preocupantes, pretos, vermelhos sangue ou multicoloridos incomuns com elementos não tradicionais, há protocolos específicos a seguir. Um guia espiritual, mais tarde, conhecido por sua profunda sabedoria pastoral e discernimento orante, ofereceu orientação ponderada sobre como abordar esses objetos. Ele enfatizava que simplesmente descartá-los não aborda sua natureza espiritual. Para rosários de origem incerta, mas sem problemas óbvios, ele sugeria que fossem levados a um padre para uma bênção simples. A maioria dos padres paroquiais está acostumada a abençoar itens religiosos e pode fazê-lo após a missa ou durante horários regulares de atendimento. Esse ato reconsagra o rosário, anulando qualquer uso indevido ou associação negativa anterior. No entanto, quando um rosário causa desconforto espiritual genuíno ou inclui características claramente preocupantes, um curso diferente é recomendado. Nesses casos, o item deve ser levado a um padre bem versado em assuntos espirituais. Esse padre pode discernir se ele deve ser abençoado ou descartado por meio de orações e rituais apropriados. Quando o descarte é necessário, o método recomendado é devolver o item aos elementos, geralmente por queima ou enterro, após orações adequadas serem ditas. Esse processo deve ser feito reverentemente, reconhecendo o propósito sagrado anterior do item, mesmo que tenha sido comprometido. A prevenção também desempenha um papel vital. Ao obter novos rosários, o mesmo guia
destacou 3 fatores-chave: adquirir de uma fonte confiável, garantir que o rosário seja devidamente abençoado e usá-lo com a intenção correta. Escolha rosários de lojas religiosas confiáveis, livrarias católicas ou diretamente de comunidades religiosas. Certifique-se de tê-los abençoados antes do uso e trate-os como ferramentas de devoção, em vez de itens de moda. Ele especialmente encorajava o uso de rosários tradicionais feitos de materiais simples, como madeira, vidro ou metais comuns, idealmente criados por comunidades religiosas durante seu tempo de oração. Estes carregam a graça adicional de serem formados em um ambiente espiritual. Para indivíduos enfrentando perturbações espirituais, essa voz respeitada, uma vez ecoada na liderança silenciosa do Papa Leão I, 14º, recomendava uma renovação espiritual mais abrangente dentro do lar. Isso incluía ter a casa abençoada por um padre, criar um espaço de oração com itens abençoados e estabelecer a oração familiar regular, especialmente através do rosário. Uma medida prática que ele frequentemente encorajava era formar o que ele chamava de escudo espiritual ao redor da casa, colocando crucifixos abençoados, água benta e um rosário simples nas entradas e nos quartos. Quando usados com verdadeira devoção, esses sacramentais contribuem para uma atmosfera espiritualmente protetora. No cerne de todas as suas recomendações está uma verdade central: o poder não reside nos objetos, mas na fé, intenção e graça divina que eles incorporam. Um rosário de madeira simples, devidamente abençoado e rezado com devoção sincera, tem muito mais eficácia espiritual do que o design mais elaborado usado como mero amuleto. Rezar o terço é mais do que uma prática religiosa no Brasil. É um laço que une famílias, comunidades e corações em busca de paz e conexão com o divino. Quando ouvi, pela primeira vez, a ideia de que podemos estar rezando o terço de maneira errada, confesso que fiquei intrigado e até um pouco cético. Afinal, no Brasil, o terço é parte da nossa identidade cultural e espiritual. Cresci vendo minha avó, com seu terço de contas desgastadas, liderando as orações em casa, com uma devoção que parecia inabalável. Mas as palavras atribuídas ao Papa Leão XIV, que nos alertam sobre a forma correta de rezar o terço, me fizeram refletir profundamente sobre o significado dessa prática e como ela pode transformar nossa vida se feita com verdadeira intenção. A mensagem central das orientações do Papa Leão XIV é que rezar o terço não é apenas repetir palavras ou contar ave-marias, é um exercício de contemplação, entrega e comunhão com Deus e a Virgem Maria. No Brasil, onde a fé católica é vibrante e expressiva, muitas vezes nos deixamos levar pela emoção do momento, pela melodia das orações ou pela união em grupo. Isso é lindo e valioso, mas o Papa nos convida a ir além, a rezar com o coração plenamente presente, meditando nos mistérios com atenção e permitindo que cada palavra nos conecte à essência do amor divino. Essa revelação me tocou profundamente, porque percebi que, às vezes, minha própria oração era mecânica, quase como um hábito, e não um diálogo vivo com Deus. Refletindo sobre isso, percebi que o terço, quando rezado corretamente, é uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios da vida cotidiana. No Brasil, onde enfrentamos dificuldades como desigualdade, violência e incertezas econômicas, a oração pode ser um refúgio, mas também uma fonte de força. Cada mistério do terço nos convida a refletir sobre a vida de Jesus e Maria. E essas reflexões podem nos inspirar a viver com mais paciência, humildade e esperança. Por exemplo, meditar nos mistérios gozosos me lembrou da alegria simples de confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis,
como tantas famílias brasileiras fazem ao se reunir para rezar. Já os mistérios dolorosos me ensinaram a oferecer minhas próprias dores e dificuldades a Deus, algo que ressoa com a resiliência do povo brasileiro, que nunca desiste, mesmo diante das adversidades. Uma lição prática que tirei disso é a importância de reservar um momento do dia para rezar o terço com verdadeira intenção. No ritmo acelerado da vida moderna, especialmente nas grandes cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro, é fácil deixar a espiritualidade de lado. Mas dedicar 20 minutos para rezar, com atenção plena, pode mudar nossa perspectiva. Comecei a fazer isso à noite, em um canto tranquilo da casa, com uma vela acesa, como tantas mães e avós brasileiras fazem. Esse pequeno ritual me ajudou a encontrar paz interior e a enfrentar o estresse do dia com mais serenidade. Além disso, percebi que rezar o terço em comunidade, como é comum em nossas paróquias, fortalece os laços entre as pessoas. No Brasil, a fé é coletiva e compartilhar essa prática com amigos ou vizinhos cria um senso de unidade que é essencial para a nossa cultura. Outro aprendizado importante é que rezar o terço corretamente exige humildade. O Papa Leão XIV nos lembra que não basta recitar as palavras. Precisamos nos abrir para a graça divina e deixar que ela transforme nossas ações. Isso significa viver os valores do Evangelho no dia a dia, ser mais solidário, como quando ajudamos um vizinho em dificuldade, ser mais paciente, como ao enfrentar o trânsito caótico, ou ser mais amoroso, como ao perdoar alguém que nos magoou. No contexto brasileiro, onde a generosidade e a hospitalidade são marcas registradas, aplicar essas lições pode tornar nossa sociedade ainda mais acolhedora. Por fim, o terço me ensinou a importância da consistência. Assim como o povo brasileiro mantém viva a tradição de festas, como o Círio de Nazaré ou a festa de Aparecida, a prática diária do terço é um compromisso com nossa fé. Não é sobre perfeição, mas sobre perseverança. Mesmo que nem todos os dias eu consiga rezar com a mesma concentração, o esforço de continuar me aproxima de Deus. Essa lição pode ser aplicada em outras áreas da vida, no trabalho, nos relacionamentos ou nos sonhos pessoais. A constância é o que nos leva a crescer. Agora que compartilhamos essas reflexões, quero convidar você a se juntar a nós nessa jornada espiritual. Se você sentiu o chamado para rezar o terço com mais profundidade, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Nos comentários, escreva Amém ou conte como o terço faz parte da sua vida. Sua história pode inspirar outros. E não saia antes do final, porque temos uma surpresa especial que vai tocar seu coração. Vamos juntos viver a fé com mais amor e intenção.